Quando surge, família Palmeiras, ligado aqui no nosso canal Verdão Info, primeiro vídeo gravado, editado de 2023. Nas últimas semanas eu fiz muitas lives falando sobre a Copinha, né? E finalmente o Palmeiras estreou na Copa São Paulo de Futebol Júnior nessa terça-feira, bateu o Juazeirense na estreia por 2-0. Então vou falar sobre o jogo, vocês vão ver os gols aí, né? Vou comentar sobre a escalação do PV também, tivemos algumas surpresas na escalação inicial. Vou comentar sobre a atuação dos jogadores, né, principalmente os titulares. Enfim, tem muita coisa legal no vídeo, então fique aí e acompanhem. E, claro, comentem, deixa o like, que é sempre muito importante, e já comenta o que você achou da partida do Verdão. Bom, o primeiro tempo do Palmeiras foi muito bom, né? Poderia ter sido até mais se não fosse um pênalti não dado pela arbitragem, pênalti em cima do Luiz Guilherme no final, na reta final do primeiro tempo ali. E temos que ressaltar o gramado também, né? Gramado muito ruim lá em São José do Rio Preto, isso atrapalhou algumas vezes as ações ofensivas do Palmeiras. Segundo tempo caiu um pouquinho, começaram as mudanças, não é que os atletas que entraram no Palmeiras entraram mal, não. Até gostei do Patrick, que foi uma grande surpresa na relação dos 30. O Estevão entrou com muita vontade, até tomou um amarelo no finalzinho ali, né? Deu um carrinho até mais perigoso, mas é um jogador que certamente pode até brigar pela titularidade ao longo da Copinha. A verdade é que o Palmeiras tem muitos bons atacantes, né? O Alan nem chegou a entrar, o próprio Thales, Daniel e Vitinho, até uma surpresa, nem ficaram no banco de reservas. Precisa ver a condição exata dos dois, né? Foram dois jogadores que não atuaram, não tiveram uma sequência grande no ano passado. O Vitinho operou menisco logo no começo do ano, né? Voltou na reta final da temporada. E o Daniel sofreu com pequenas lesões ao longo do ano, né? Que tiraram ele de várias partidas, né? Então eles acabaram não começando o ano, na verdade nem no banco de reservas, né? Vamos ver se um dos dois consegue ganhar a titularidade ao longo da Copinha. A verdade é que o Juan Ribeiro entrou e foi bem, fez o gol de pênalti, né? Mas quero destacar e muito o trio Pedro Lima, Luiz Guilherme e David Cauã. Jogaram demais no primeiro tempo. O Pedro Lima e o Luiz Guilherme chovendo molhado, né? O Pedro Lima foi um dos principais jogadores do Sub-20 no último ano, com certeza iria manter esse nível em sua primeira Copinha como titular, né? E foi realmente muito bem, abriu o placar em uma das suas principais características, que é o cabeceio, e a jogada do gol foi exatamente do Luiz Guilherme, arrancou do meio campo, passou por dois marcadores, dominou, trouxe para a perna esquerda e cruzou na cabeça do Pedro Lima para ele abrir o placar. E o David Cauã sofreu o pênalti na sequência, né? O Juan Ribeiro, que bate muito bem pênalti, converteu, Palmeiras 2-0, e aí tivemos ainda mais uma atração na primeira etapa, que foi o pênalti defendido pelo Aranha. O Diego Costa, atacante, camisa 9 da Juazeirense, acabou desperdiçando, bateu mal, mas o Aranha é pegador de pênalti, substituindo e bem, fazendo a altura aí ao que o Kaique fez nas últimas temporadas, né? Pegando sempre muitos pênaltis. E o Aranha, que foi titular do Sub-17 na última temporada, começa a Copinha até de maneira surpreendente como titular. Então a escalação, o Aranha no gol, né, foi bem, primeira impressão é a que fica por enquanto, para a maior parte dos torcedores que não conheciam o Aranha. Ele deu até um drible no primeiro tempo no zagueiro, pegou pênalti, então o Aranha é aquilo lá mesmo. De vez em quando vai causar alguma emoção, mas ele é bom pegador de pênalti, é um jogador que é muito ágil embaixo das traves. Ganhou a titularidade do Natan. Comentando aqui um pouquinho sobre cada jogador, né? O Gilberto foi um pouco mais tímido em sua estreia pelo Sub-20. Claro, a temporada dele pelo Sub-17 no ano passado foi excelente, né? Mas ele começando, jogando seu primeiro jogo aí como titular na equipe Sub-20 do Palmeiras e até nem assumiu as bolas paradas, como eu achei que ele iria fazer, né? Os escanteios eu vi o Kevin cobrando, as faltas eu vi o David Cauã assumindo ali, e o Gilberto foi um pouco mais tímido no apoio, que é o forte dele. No Sub-17 ele tinha 3 zagueiros ali para ajudá-lo na marcação pela direita, então ele teve que ficar um pouquinho, subiu algumas vezes, mas claro que sem a intensidade que ele tinha no 17. Na lateral esquerda o Ian, partida discreta, mas eficiente. Na zaga tivemos o Henry, que faz sua última competição de base, né? A Copinha é a despedida dele em categorias de base, foi bem seguro, jogou ao lado do Talisca. Talisca teve um errinho no primeiro tempo ali, o Henry cobriu muito bem ele. Talisca que foi avisado que seria titular praticamente às vésperas do primeiro jogo, né? Porque o Michel foi convocado para a seleção brasileira Sub-20. Lá no meio-campo, o Léo ganhou a titularidade então do Vitor André. O Vitor até entrou no segundo tempo, muita gente queria ele como titular, mas o Léo entrou, acabou estando envolvido no lance do pênalti. Aliás, o Léo comete muitos pênaltis, né? Esse talvez seja o ponto fraco dele, mas no caso de ontem nem achei que foi pênalti não, né? Vocês viram ali nas imagens, tirem
as conclusões de vocês. Ao lado dele, Pedro Lima, jogador mais que garantido. Eu até acho que o PV vai rodar muito time ainda ao longo da Copinha, mas o Pedro Lima é um cara que não vai sair do time, né? Pedro Lima, Henry, Luiz Guilherme, acho que são 3 dos pilares do time. Armando o time, David Cauã, né? Uma surpresa na escalação ao lado do Aranha, né? E o David Cauã mostrou que merece ser o titular, né? Pelo menos por enquanto, tá garantido nas próximas partidas pelo que ele fez na estreia. Comandou o jogo, né, armou o time, caindo um pouquinho mais para a esquerda, onde ele tem uma facilidade, né, deu caneta, deu chapéu, foi o dono das bolas paradas, sofreu o pênalti, né, então foi muito bem o David Cauã, grata surpresa nessa estreia. E na frente o Juan Ribeiro ganhou a vaga, né, como eu falei, muita gente esperava o Vitinho, o Daniel, até o Wendel, que começou no banco, entrou depois no segundo tempo, fazendo o pivô, foi bem. Mas o Juan, eu sempre falei aqui, né? É um cara de confiança do PV, é cobrador de pênalti, tanto que ele assumiu ali, mesmo entre Gilberto, Luiz Guilherme, que batiam os pênaltis e bem no Sub-17, o mais experiente foi escolhido ali, né? O Juan Ribeiro acabou batendo, ele sempre bate em cobranças. No ano passado, eu não me lembro de ter visto ele desperdiçar um pênalti. Aliás, está fazendo sua primeira copinha pelo Palmeiras, porque na edição passada ele jogou emprestado pelo Ibrachina. E ao lado dele na frente, né, como eu falei, Luiz Guilherme e o Kevin. Kevin atuou aberto pela esquerda e o Luiz Guilherme caindo mais pela direita. Foi por ali que ele construiu o gol do Pedro Lima. Então tá aí, quero destacar então os 4 atletas do Sub-17 que iniciaram a partida. Todos carequinhas ali, né, certamente participaram de um trote. O Gilberto, o David Cauã e o Aranha. E aí o Luiz Guilherme, que já é quase que um veterano aí das categorias de base do Palmeiras, já tinha estreado pelo Sub-20. O Aranha jogou muito bem, David Cauã também, Gilberto mais discreto, mas mereceu a titularidade por tudo que fez no ano passado na categoria abaixo, né, Sub-17 do Palmeiras. Então, vamos aguardar os próximos jogos. O PV certamente vai rodar muito o time, tem muito jogador para entrar. Infelizmente, a Federação Paulista permite apenas 9 atletas no banco de reservas. Obviamente são 11 titulares, então são 20 atletas relacionados por jogo. A lista tem 30, na verdade agora tem 29, porque o Michel foi para a seleção, né? Então o Palmeiras tem 29 jogadores disponíveis. Sempre vão ficar 9 atletas de fora, é bastante coisa. Então o PV vai rodar muito, especialmente o banco de reservas, né? Os atletas vão acabar ganhando aos poucos aí as oportunidades e tomara que muitos deles possam agarrar, né? Eu até acho que o time do PV nessa copinha aqui não vai ser aquele time que a gente sabe de cabeça, né? Como foi na última copinha, que jogou praticamente o mata-mata todo, né? Que era o Mateusão no gol, Garcia e Vanderlan, aí você tinha na zaga o Freitas ao lado do Naves, no meio Bicalho e Fabinho, e o quarteto de frente, John, Gabriel Silva, Giovanni e Hendrick. Acho que não vai ser um time assim que a gente saiba exatamente do goleiro ao centroavante, acho que vai rodar muito ainda, especialmente por conta das condições físicas e tal. O gramado, né, certamente vai atrapalhar muito, e o PV acho que vai rodar também de acordo com as características do adversário, tá? Podendo até aparecer, de repente, 3 zagueiros para facilitar a vida do Gilberto pela direita, do Ian pela esquerda. Enfim, comentem aqui embaixo o que vocês acharam da estreia e rumo ao próximo jogo agora na sexta-feira contra o América de Ribeirão Preto. Uma equipe nova no grupo do Palmeiras, foi avisada às pressas aí para substituir a equipe lá do Amapá, então vamos ver como que vai ser o desempenho do Palmeiras na sexta-feira. Fechou? Então se você gostou do vídeo, repito, deixa o like e comenta, que é sempre muito importante pra gente, tá bom? Tamo junto, galera. Valeu. Até mais.